Do primeiro. Continuando a nossa série de exposições bíblicas em Marcos, capítulo 1. Os versos que nós estaremos considerando nesta noite são os versos 12 e 13 desta porção da palavra de Deus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O que é a tentação? Nós, geralmente, entendemos que a tentação é algo que vem para tentar a nossa natureza. Às vezes nós nos perguntamos se a tentação é algo que pode ser superado ou não. Nós geralmente ouvimos pessoas dizer assim, o espírito é forte, mas a carne é fraca, usando lá aquele texto de Jesus sobre oração que nós estudamos aqui em outra ocasião. Mas observando de modo particular esta passagem, é bom lembrar que o texto está aqui inserido no bloco de textos nos quais Marcos narra sobre a preparação e o ministério de Cristo Jesus na terra. Esse texto ele está inserido dentro daquele bloco que nós já mencionamos, que Marcos ele tenta agora, começa o seu evangelho apresentando como Jesus foi preparado para ser pregador do evangelho do reino de Deus. E nessa preparação de Jesus há três estágios, há 3 episódios, há 3 cenas interessantes. O primeiro episódio nós vimos que é o aparecimento de João o Batizador. Nos versos de 1 a 8 nós vimos na exposição desses textos que João ele é chamado como aquela voz que clama no deserto, como cumprimento da profecia sagrada, como aquele que anuncia o caminho e prepara o caminho do Senhor, como aquele que vai de fato preparar o caminho para que Cristo seja o proclamador. Ele reconhece que ele é menor que Cristo, que ele não é digno de desatar nem as alpercatas que Jesus calçava, e ele se coloca exatamente como aquele pregoeiro do batismo para arrependimento de pecados. Mas ele anuncia que haveria um outro que viria para batizar o povo com o Espírito Santo, ou seja, concedendo arrependimento, perdão, graça e comunhão com o Senhor. Aqui, de maneira interessante, nós vimos isso na exposição bíblica que nós fizemos desses versos. Nos versos anteriores do último sermão, quando nós vimos que o batismo de Jesus, nós vimos também que a segunda cena que está aí nos versos de 9 a 11, onde nessa segunda cena nos apresenta Marcos o batismo de Jesus como sendo um cumprimento de toda a justiça. Nós vemos Marcos colocando lá João Batista dizendo, olha, tu vem, eu preciso ser batizado por ti, mas de fato sou eu que devo ser batizado. E Jesus não, fica quieto, assim vamos cumprir toda a justiça, tudo aquilo que foi determinado na lei que se cumpra a meu respeito. Nós vimos isso. Nós vimos também que no ato do batismo de Jesus, os céus é rasgado, fazendo uma menção de fato ao livre acesso que nós temos com Deus, o livre acesso que temos agora com o Senhor, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, indicando a capacitação que Cristo tem agora, através do poder gracioso de Deus, através do Espírito Santo, e a voz do céu declarando, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós vimos ali uma alusão clara da doutrina bíblica da Trindade. São essas 2 cenas que nós analisamos. Hoje nós vamos analisar a terceira cena deste capítulo. A terceira cena que nós vamos analisar é a tentação de Jesus. É a tentação de Jesus. O que nós podemos aprender sobre a tentação de Jesus? Nós vamos aprender sobre a ocasião, vamos aprender a razão da tentação, nós vamos aprender também sobre o local da tentação e vamos aprender a natureza da tentação nesta noite, a partir desses 2 simples versos que nós estaremos analisando a partir de agora. Veja, aqui nós temos a terceira cena, a tentação de Jesus,
e nós vamos começar a entender como isso acontece, o que devemos considerar sobre a tentação de Jesus. Primeiro, precisamos considerar a ocasião dessa tentação. Veja o verso 12, como ele começa dizendo: e logo o Espírito impeliu para o deserto. E logo. Qual é a ocasião? Em que ocasião Cristo ele é levado à tentação? A um momento específico, a uma pausa, a uma espera? Não. O Evangelho de Marcos, como ser um evangelho dinâmico, o evangelho que apresenta um dinamismo gigantesco, ele começa dizendo que logo após o batismo de Jesus, assim que Jesus foi batizado, ele foi tentado. Em outras palavras, podemos aplicar isso à vida cristã como um todo, porque no dado momento em que você ingressa na igreja, no reino de Deus, você já está suscetível às tentações, o mundo estará querendo lhe cegar, o mundo estará querendo lhe conduzir para as tentações. É claro que o contexto aqui em que Jesus é tentado é diferente da maneira como nós somos tentados, do ponto de vista de quem nos tenta e de quem nos conduz à tentação. Aqui diz o texto que a ocasião é logo após o batismo. Semelhante caso de Israel, você pode ver aqui o paralelo com o caso de Israel. Quando você estuda a Escritura, você descobre, por exemplo, pela Escritura, que Israel também passou por esse período. O período da tentação, o período que ele foi tentado, o período que ele foi murmurador, o período que ele foi tentado por Satanás durante a peregrinação do deserto. Lembre-se, por exemplo, quando Israel ele sai do Egito, do cativeiro egípcio, e ele atravessa o Mar Vermelho. Diz o texto de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, que eles foram todos batizados, eles passaram pelo batismo na nuvem, como no mar. Diz o texto lá de 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 4. E é nos dito naquele contexto ali, que eles passam no mar, e o que eles encontram depois do mar? Eles encontram felicidade, eles encontram alegria, eles encontram a beatificação? Não, eles encontram uma coisa chamada deserto. Veja, não é porque você se tornou cristão, não é porque você se torna crente, não é porque você conhece Jesus, que significa que tudo vai ficar bom para você, que tudo vai nascer da água para o vinho, vai mudar tudo, vai ficar tudo de vento em popa, tudo vai caminhar bem. Não e não. O Evangelho nos ensina que após essa comunhão com o Senhor, após esse ingresso com o Senhor, mediante o sacramento do batismo, mediante a fé em Jesus, mediante todos os requisitos que a Escritura estabelece como comunhão com o Senhor, nós temos os nossos desertos para passarmos. Os desertos são lugares onde Deus estará testando a nossa fé. Os desertos serão um local onde Deus estará provando a nossa confiança nele. O deserto será instrumento de aperfeiçoamento. É o deserto que nós passamos as grandes lutas e as grandes batalhas de nossa vida. É dessa maneira que nós já somos imediatamente, uma vez declarado cristão, imediatamente passamos por provações e por tentações. Não há como ignorar isso. Olhe para a sua experiência cristã e veja se não é desta forma, veja se não é desta maneira, veja se não é nesta perspectiva que nós vivemos a vida cristã. Mas veja, não é apenas isso. A segunda questão que nós consideramos quando lemos esta passagem da palavra do Senhor, irmãos, quando nós lemos aqui o texto de Marcos capítulo 1, verso 12, nós aprendemos também a razão da tentação. Qual é a razão? Qual é o porquê da tentação? Qual a razão disso? Veja o nosso texto, verso 12, ele diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. A razão é que o Espírito empurrou Jesus para o deserto. A palavra impeliu, na verdade, essa palavra grega que aparece aqui no texto grego aqui, quando ele diz assim, kaietis topnuma auton ekibalei, aqui quando ele diz ekibalei, ele está dizendo lançou, jogou, como se tivesse empurrado, ele empurrou Jesus para o deserto, para que Jesus fosse tentado. Às vezes nós olhamos para uma declaração dessa e nos perguntamos, o que o Espírito está querendo fazer? O Espírito, ele empurrou Jesus para o deserto e para ser tentado. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer a nós? O que quer dizer? O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado ao deserto. Veja, Lucas e Mateus, eles narram o fato de que, de fato, Jesus ele foi levado, conduzido, guiado pelo Espírito ao deserto. Mas Marcos, ele sintetiza, Marcos, ele é um cara muito bruto, eu vou dizer assim.
Ele diz nas claras, ele diz a clareza, esta palavra equibalei, ela vem no mesmo sentido quando Jesus expulsava os demônios de alguém. É a mesma palavra usada, significa arrancar ou lançar, expulsar, empurrar, impelir. A tradução é essa, impelir, ele impeliu. A força é, ele empurrou Jesus para o deserto. Mas por que o Espírito Santo fez isso, irmãos? O Espírito Santo agiu para que Cristo fosse tentado, E por que a tentação de Jesus era algo inevitável? Por que ele tinha que ser tentado? Por que ele foi tentado? Por que ele esteve no deserto naquele tempo todo, igreja? Primeiro, porque Jesus, para que Jesus fosse de fato aprovado, diferente do primeiro Adão. Aqui Jesus ele é colocado à prova para mostrar para Satanás que o primeiro Adão ele pode ter falhado, mas o segundo Adão não falha. O primeiro Adão ele caiu em tentação, ele caiu em transgressão, ele abandonou a Deus, ele abandonou a palavra de Deus, ele rejeitou a palavra de Deus, mas agora estava ali o Filho de Deus. O segundo Adão, como Paulo descreve em Romanos capítulo 5, como sendo o segundo Adão, e este segundo Adão agora vem diante da tentação, encarar a tentação como aquele que é aprovado pelo Pai, como aquele que é em quem o Pai tem prazer, como aquele que o Pai tem regozijo, e ele leva agora para mostrar para Satanás que Satanás não venceu a batalha. Às vezes nós esquecemos disso. A segunda questão é que era preciso que Cristo vencesse a Satanás. Quem é Satanás? A palavra Satanás é a palavra grega que descreve aquele que é acusador, aquele que é mentiroso. O outro nome dele é diabo, aquele que é adversário do povo de Deus. Ele é acusador, adversário, mentiroso, enganador, roubador. Ele é assassino desde o princípio. A Escritura dá grandes adjetivos a Satanás, mostrando a monstruosidade, a roupileza de que de fato ele é. De fato, na verdade aqui, o texto sagrado apresenta que Jesus ele foi tentado para que ele pudesse vencer aquele que é inimigo da igreja, inimigo do povo de Deus, para mostrar que ele não saiu vitorioso, ele não saiu por cima, ele não tem mais direito agora a conquistar as nações, a ganhar as nações. Pelo contrário, Cristo agora ele é provado para mostrar a Satanás que é possível sim obedecer a lei de Deus, é possível sim obedecer a palavra do Senhor, é possível sim seguir a vontade de Deus. Às vezes você esquece disso, às vezes você ignora este fato. Mas veja que coisa interessante, a terceira razão para que a tentação acontecesse na pessoa de Cristo é que ele precisava aprender a suportar a tentação. E aqui, irmãos, eu tenho algo a dizer para vocês. Aqui, a ideia de apresentar Jesus como aquele que suporta a tentação, o autor sagrado quer nos mostrar que Jesus ele tem condições de se compadecer de nós. Como aquele que não é simplesmente Deus e homem na mesma natureza sem ser tentado. Ele foi realmente tentado. Hebreus capítulo 2, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 2. Versos 17 e 18. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus, capítulo 2. Versos 17 e 18. Olha que coisa interessante que está escrito aqui na palavra do Senhor. Diz assim para nós. Verso 16. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que também são tentados. Então, aqui nós aprendemos na tentação de Jesus que ele se identifica conosco, com a nossa humanidade. Ele é o que nós chamamos de a solidariedade da raça. Ele agora na raça humana, naqueles que são eleitos, naqueles que são chamados por Deus, ele se compadece deles porque ele também foi tentado.
Não é porque nós caímos em tentação que o mundo acabou, que acabou tudo, que tudo ficou arruinado. Não, existe um que pode se compadecer de nós. Existe um que está nos céus, que também foi tentado à nossa semelhança. Ele foi tentado do mesmo modo que nós fomos tentados, com uma única exceção, e a maior exceção de todas: ele não transgrediu, ele não pecou, ele não cedeu à tentação, mas ele nos dá condições ele nos entende quando nós dizemos: Senhor, eu caí nessa tentação, eu caí nesse pecado, eu careço do teu perdão, eu careço da tua graça, eu careço do teu auxílio, eu careço do teu socorro. Às vezes nós esquecemos disto, mas o Evangelho está sempre nos lembrando desta verdade. Ainda em Hebreus capítulo 4, nos versos 14 a 16, o apóstolo mais uma vez lembra-nos deste detalhe importante de Cristo se associar à nossa dor na tentação. Ele diz, Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós cremos nele, é isso que ele está dizendo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nenhum outro sumo sacerdote pode se compadecer de nossas fraquezas, porque eles não conhecem as nossas lutas. Ele diz mais: antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o que é que acontece agora? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que coisa linda. Assim, quando Jesus é impelido, ele é empurrado, ele é expulso para o deserto, para ser tentado. É uma compulsão que Jesus é levado pelo Espírito Santo a estar lá no deserto. É porque ele agora pode de fato compadecer-se de nós. E podemos encontrar graça e misericórdia em ocasião oportuna para os nossos pecados, para que em Cristo possamos encontrar o perdão pleno para as nossas vidas. Isso nos leva, irmãos, para a terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto. Nós já vimos aqui, até o momento presente, nós vimos a ocasião da tentação. Nós vimos a razão para a tentação, e agora vejamos o local da tentação. Qual é o local da tentação? Veja o nosso texto, volte lá para Marcos capítulo 1, volte a sua Bíblia para Marcos capítulo 1, verso 12, veja o que é que diz o verso 12, e logo o Espírito o impeliu, equibalei, lançou, jogou, para o deserto. Para o deserto. Olha que coisa interessante. Para o deserto. Qual é o local da tentação? Por que o deserto? Já pararam para pensar por que o deserto? Qual a razão do deserto? Não há condições, porque na verdade o deserto é um local onde não há condições de viver de maneira confortável. Não há lugar para reclinar a cabeça. Não há cobertor para se cobrir do frio. Não há guarda-sol para se proteger do sol. Não há água para saciar a sede. Não há alimentos em volta, árvores em volta para você comer alguma fruta, saciar a sua fome. Pelo contrário, há muitas coisas ali, há muitos perigos. Então, a primeira questão, quando ele é levado ao deserto, porque é o local para mostrar que não havia nenhum favorecimento do Filho de Deus. Deus não planejou Cristo ser tentado em um local confortável, mas um local totalmente inóspito, um local totalmente horrível, um local onde ele estava sujeito às feras, sujeito aos perigos do deserto, ao frio, à chuva de areia que poderia dilacerar todo o corpo. Mas também para mostrar o contraste entre os dois Adãos em seus ambientes.
Note que a tentação de Adão foi tentado aonde? No jardim. Tinha água, tinha alimentação, tinha alimento, tinha tudo aquilo que era suscetível a manter uma tentação suave. E ele caiu na tentação. Mas a tentação de Cristo não é um jardim, é um deserto. Não é um local florido, não é um local belo, não é o paraíso. É o deserto dos desertos. É a região mais distante do deserto onde João estava batizando. Aqui, de maneira interessante, é o contraste gritante entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre Cristo e Adão, entre Cristo o Redentor e Adão o pecador, entre Cristo o Salvador e Adão o transgressor. Aqui nós vemos que a tentação ela tem ambientes distintos, mas o resultado também é distinto. Adão cedeu, Cristo lutou. Adão foi convencido, Cristo continuou persistente na palavra do Senhor. Mas não apenas isso, irmãos. Também nos lembra a nação de Israel. Essa nação de Israel, ela passa 40 anos e Cristo passa 40 dias. O paralelo também é gritante. Ele está dizendo assim: aquele meu povo que eu tirei do Egito, tirei da casa da servidão, como nós vimos hoje pela manhã, quando ele tirou da casa da servidão, quando ele tirou do cativeiro, ele deu a este povo a sua lei, mas este povo durante o deserto negligenciou toda a lei e quebrou a lei do Senhor durante 40 anos, blasfemando contra Deus. Mas está Jesus 40 dias glorificando a Deus. Percebe a diferença? Mas isso me leva para uma pergunta: qual é o tempo da tentação? O tempo da tentação, como nós lemos no texto, veja o texto. O nosso texto lá diz assim, verso 13: onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. O tempo é 40 dias. Não se trata de tentações pontuadas específicas. Mateus e Lucas mencionam 3 tentações. Mas essas 3 tentações são as últimas cartadas de Satanás para tentar levar Jesus ao pecado, a transgredir a lei de Deus, a abandonar o propósito de Deus, a abandonar o projeto de Deus. Aqui foram 40 dias. Hebreus capítulo 4, como nós lemos, versos 14 a 16, mostra que há 2 tipos e 2 formas apresentadas aqui. Quando ele apresenta que Cristo, ele é aquele sacerdote que pode se compadecer de nós, que de fato passou por todo o processo, sendo tentado por nós, e é exatamente isso, ele é tentado em nosso benefício, em nosso favor, para ter a ocasião oportuna que nós o encontremos em graça, e achemos alguém que se compadece de nós, no trono de Deus. Então os 40 dias equivalem a uma eternidade. Os 40 dias equivalem, não é apenas a ideia assim, ele chegou num dia lá e tentou Jesus com 3 propostas. Não, foram 40 dias sendo tentado. Já imaginou? 40 dias a mesma tentação na sua porta, a mesma tentação, ou outras e várias outras tentações sendo colocadas diante de você. 40 dias Jesus sendo tentado. Mateus vai dizer que ele é tentado sem comer nada, em fome. Aqui Marcos vai dizer exatamente o seguinte, que ele permaneceu 40 dias sendo tentado, não informa a fome. Ele não comeu, não bebeu, ele estava 40 dias esfomeado, no deserto, onde não tem nada, não tem conforto, não tem nada, não é o jardim do Éden, é o deserto da provação. Mas veja, irmãos, por que 40 dias então? Por que 40 dias? Por que não 3 dias? Por que não um dia? Veja, o número 40 na Escritura parece indicar a maneira de como Deus lida com o homem, a maneira como Deus trata o homem, como Deus trabalha o homem, como Deus prepara o homem. E isso é interessante. Por exemplo, quando você lembra lá de Êxodo capítulo 24, verso 18. Vai lá para Êxodo 24. Êxodo 24.
verso 18. Olha que coisa interessante. E Moisés, entrando pelo meio da madrugada, da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés, quando sobe ao monte para receber o decálogo da lei de Deus, ele passa 40 dias e 40 noites ali em jejum para receber a lei do Senhor. Então o paralelo é muito gigantesco, é como se você aprende aqui, quando Deus está preparando Moisés para receber a lei, legislar para o povo, e apresentar a lei para o povo, e apresentar os 10 mandamentos ao povo, e apresentar a lei do Senhor ao povo. Mas um outro personagem também que você aprende na Escritura, lendo a Escritura sobre esses 40 dias, é o personagem Elias. Vá para 1 Reis agora. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. E o verso de número 8. Capítulo 19, verso 8. Olha que coisa interessante agora. Ele se preparando para enfrentar os profetas de Baal, diz o texto, e levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele jejua e ele caminha 40 dias e 40 noites. Veja, ele passa 40 dias e 40 noites, ele só comeu naquele dia, e passa 40 dias e 40 noites caminhando até Horebe para batalhar pelo Senhor, para batalhar contra os profetas Baal. É uma preparação de Elias, ele está sendo preparado para a grande batalha espiritual. Mas também, irmãos, nós temos Israel, como nós já mencionamos. Israel, ela passa 40 anos no deserto, uma geração de murmuradores, sendo ali provado pelo Senhor. Isso me leva agora novamente para o que nós aprendemos sobre isso. Nós aprendemos que o tempo não importa o quanto tempo você será tentado. Se você estiver debaixo da graça de Deus, você vencerá a tentação sem nenhum problema. Você continuará amando o Senhor, caminhando com o Senhor. Isso me leva para a minha última argumentação sobre o texto. Volte lá para o texto de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, volte mais uma vez para lá. Em último lugar, nós aprendemos agora, nós já vimos a ocasião da tentação, nós já vimos a razão da tentação, nós já vimos o local da tentação, e por último, vejamos agora a natureza da tentação. Vejamos a natureza, de que tipo é a tentação que Jesus tem e sofre naquele deserto. Veja aí, está aí no verso 13 ainda, dizendo o seguinte: e onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aqui, irmãos, a natureza. Se você ler o texto lá de Mateus e o texto de Lucas, o texto paralelo, né? Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, e Lucas capítulo 4, de 1 a 13, você verá que haverá uma menção sobre 3 tipos de tentação, e nós já vimos que foram mais de 3. Aquelas 3 ali são as últimas que aparecem como a cartada final de Satanás para derrubar Jesus. Aqui nós entendemos aqui, olhamos para a natureza, ele é tentado por Satanás. Diz o texto aqui que ele foi impelido para ser tentado por Satanás. A pergunta é, por quê? Por que ele foi tentado por Satanás? Porque ele foi quem tentou Adão no jardim do Éden. É o mesmo tentador. É a mesma figura,
é o mesmo personagem, é aquele que derrubou o primeiro Adão, é aquele que derrubou a coroa da criação, é aquele que de fato tentou Adão e Eva, o casal edênico, e eles caem da graça do Senhor, eles abandonam o Senhor, abandonam o trono da graça, abandonam a confiança no Senhor, eles estão em queda, eles caíram. Então a razão é, primeiro, para Deus, ele quer mostrar para Satanás que há um personagem na história que pode mudar todo o curso da história, e esta pessoa é Jesus Cristo. Então ele é tentado por Satanás primeiro, porque Satanás tentou o primeiro casal. Agora, quais são as maneiras? De que maneira Satanás tenta? Vá lá para Mateus capítulo 4 para entender de que maneira. Eu vou pegar as últimas tentações de Jesus e vamos analisar elas. Mateus capítulo 4, Marcos não dá detalhes da tentação, porque Marcos ele é dinâmico. Veja o texto. E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Aqui ele suaviza o verbo para levado, mas o verbo original significa impelido, empurrado, levado, né? No sentido de ser compulsivo, ele é compulsivamente levado para ser tentado. Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação é que a pedra vire pão. Satanás, ele vai na nossa necessidade mais latente. Ele procura a necessidade mais latente que nós temos e ele oferece exatamente uma alternativa a essa necessidade latente, mas não é a alternativa verdadeira, real, legítima. Ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, para que de fato você se alimente, mate a sua fome. Você tem todo o poder, você pode fazer isto. A segunda tentação que aparece, irmãos, está aí no verso de número 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardem. A segunda área que Satanás tenta nos tentar é exatamente colocar Deus à prova. A tentação de Satanás é fazer com que nós nos abandonemos tanto às coisas que queremos guiar, ser guiado cego. Está acontecendo alguma situação, um tiroteio na rua, eu vou passar ali porque nenhuma bala vai me pegar. Essa é a tentação de Satanás para Jesus. Jesus, Deus que é o teu Deus, e tu és filho de Deus. E ele diz na Escritura que se tu tropeçar e cair, ele não vai deixar tu se esborrachar no chão. Então se joga daqui para baixo, que ele vai mandar anjo para te proteger. E a razão é muito clara. Satanás, ele quer mostrar a Jesus que ele pode ser tentado. Mas lembre, essas são as 3 últimas tentações, fora as outras tentações que Satanás tentou Jesus, que nós não sabemos quais foram. E por fim, a adoração é o que está aí no texto. Verso 8: levantou-se ainda o diabo a um monte de muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado tu me adorares. Então ele levanta-se agora assim, tudo bem. A outra tentação é a ganância, é tentar de fato, pela ganância, pelo poder, pelo poderio, tentar Jesus assim: olha, se torna o maioral de todos os reinos e me adora. E me cultua. O culto, ele quer roubar o culto do crente, ele quer roubar o culto do adorador, ele quer roubar o culto do Senhor Jesus. Jesus, ele responde de maneira muito interessante. Como é que Jesus sai desta tentação? De que maneira ele vai sair dessa tentação? Ele sai dessa tentação de maneira vitoriosa. E como? Com a Escritura, com a palavra. E você pergunta: pastor, como é que eu posso vencer a tentação? A carne é fraca, o Espírito é fraco. Como é que eu venço a tentação? Você vence a tentação com a palavra. Lembre-se do que Jesus diz aqui: está escrito. Está escrito. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito: ao Senhor teu Deus não tentarás.
Também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Arreda-te, Satanás, porque tu não entendes das coisas de Deus. Então nós precisamos resgatar o conceito de que a Bíblia, a palavra de Deus, alimenta a nossa alma e nos fortalece na hora da tentação, nos dá a resposta certa para a tentação, nos dá a resposta certa para a aprovação na hora da tentação vier com força, com aquele poderio que querendo dominar a nossa mente, o nosso coração, os nossos afetos. É necessário reconhecermos que somente a palavra de Deus pode de fato mudar o nosso rumo em tentação. Mas volte lá para o nosso texto. Volte mais uma vez para Marcos, capítulo 1, verso 13. Nós chegamos também ao terceiro elemento, a terceira característica dessa natureza da tentação que apresenta o texto. É que o ambiente onde Jesus está é um ambiente inóspito. Veja, e é isso que você precisa entender. A tentação nunca vai vir num ambiente desconfortável para você, do ponto de vista de você estar no conforto do seu lar, na sua casa, um local mais... Não. A tentação virá sempre no ambiente onde você deverá ser de fato tentado. Olha o texto. O texto diz lá, verso 13: onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviram. Ele estava onde? Ele estava no deserto, havia feras. Diz o texto que Cristo estava com as feras. E aí, quando você olha esse texto, meu irmão, quando você pensa nesse texto, como é que pode? As feras estão ali querendo devorar Jesus, e Jesus está com as feras, está brincando com elas. O que está acontecendo? A imagem que vem à nossa mente, a imagem de Daniel, quando é jogado na cova dos leões. Daniel em jejum e oração. Diz o texto que Deus fecha a boca do leão para não devorar Daniel. E os leões estavam esfomeados, famintos, mas não comeram a Daniel. Aqui a figura é bem emblemática a nós. Está Jesus agora ali com as feras. E as feras estão ali naquele ambiente inóspito, naquele ambiente terrível. Jesus não tinha apenas a tentação de Satanás do lado dele ali, 24 horas, tentando durante os 40 dias, ali naquele momento, naquele deserto. Mas havia os perigos constantes do deserto que estavam sempre presentes. E um deles eram as feras que o texto menciona. Mas o que Jesus encontrou no deserto? Jesus encontrou no deserto, irmãos, conforto. Talvez você não consiga encontrar conforto no deserto. Mas é no deserto que Deus se dá conforto. Olha o que diz o texto aqui. Verso 13. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. É claro que aqui, esta conjunção aqui, mas... ela foi traduzida não da maneira adequada, porque aqui é kai na língua grega, pode ser traduzido por mais, mas o contexto parece indicar que é para traduzir por e. Então seria assim: estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de todo o processo da tentação, agora lá vem os anjos trazer o banquete, a comida para saciar o corpo do Messias, o corpo esfacelado do Messias, o corpo que estava agora ali debilitado, acabado. Provou-se o corpo e a alma, e lá estavam os anjos consolando, confortando, trazendo conforto para o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Se ele foi consolado no seu deserto, se ele foi consolado na sua tribulação, nas suas tentações, nós também seremos consolados e confortados nos momentos mais angustiantes, em que a fé parece esvair-se, a fé parece que vai embora, parece que não há mais esperança para nós, parece que não há mais solução para a nossa vida. Mas Deus, Ele age de maneira graciosa, mandando
o bálsamo necessário para enfrentarmos e confessarmos as nossas mais profundas maldades e iniquidades. E reconhecer que somente no Cristo da cruz nós encontramos conforto, consolo no meio de toda a tentação e tribulação que nós passamos. É Deus, irmãos, que nos dá força para caminharmos no meio da tentação e da tribulação de tudo que nós enfrentamos na vida. Não é a sua força, não é a sua habilidade, não é nada do que você faz, não é nenhuma habilidade que você tenha possa superar os desertos da sua alma. Mas somente a graça de Cristo. Somente a graça do Senhor. Ela pode de fato restaurar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida e dizer: Senhor, Tu és o meu único consolo na vida e na morte. Então que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos buscar no Senhor o nosso conforto. Nas horas das tentações, nas horas das tribulações, nas horas em que as portas parecem estarem se fechando de um lado e de outro, buscar no Senhor o conforto necessário à nossa alma. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações, para a glória dele somente. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, te louvamos, ó Deus, pela palavra, ó Deus, que foi pregada. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, as verdades do Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos encontrar, ó Deus, no modelo da tentação de Cristo, Senhor, um modelo para nós, ó Deus, como agir diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, diante da Tua soberania, Senhor. É o Senhor que é soberano, que nos leva, ó Deus, a caminharmos por onde caminhamos, Senhor. Às vezes as nossas transgressões, as nossas maldades, ainda que sejam transgressões nossas, ó Deus, o Teu plano e o Teu propósito jamais são frustrados, ó Deus. A Tua mão protetora e predeterminadora de todas as coisas tem feito, ó Deus, tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Pai amado, cuida de nossa alma, Senhor. Cuida de nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Faz com que nós passamos pelas nossas tentações, ó Deus, confessando os nossos pecados, confessando as nossas transgressões, confessando as nossas maldades, ó Deus, contra a Tua palavra e contra o Teu Evangelho, Senhor. E nos dá o bálsamo, o conforto, ó Deus, assim como o Teu Filho teve esse conforto. Nos dá, ó Deus, o conforto, ó Deus, de saber que Tu estás conosco, ó Deus, diante de toda a provação e diante de toda a tentação, Senhor. É o que nós te oramos, é o que nós te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém e amém.